Eu não consigo falar outra coisa a não ser falar da história, que foi a minha parte principal do livro. Eu quero prestar, antes de mais nada, agradecimento a duas pessoas que não são citadas. Primeiro, a minha sobrinha Renata, que ela fez uma revisão, me deu as orientações como professora de linguagem que ela é. E também, quem é a outra, hein? Fugiu o nome. Fugiu o nome. Eu vou continuar falando aqui, eu vou lembrar do nome, viu? Desculpa. A Senhorinha. A Senhorinha é o meu oráculo para personagens de Coromandel. Quando eu tinha dúvidas sobre família, descendente, filho de quem, Senhorinha. Se ela não soubesse, ela escrafunchava para esse mundo afora e me contava depois. E a gente repassava aqui para a coordenação. Mas, há muitos anos atrás, o meu sogro, Sebastião Rabelo, pai da Carla, minha esposa, do Carlos, que está aqui também, ele falava assim: Borginho, Coromandel precisa de homenagear, de uma grande homenagem ao professor, ao Domingos Lacerda. Aí ele falava assim: não, e depois eles colocaram uma rua que ficou lá naqueles mundos, mas hoje, mais recentemente, ele faleceu em 98, eu vejo que a rua está num local primordial. Guarda essa introdução. Eu era curioso com uma história que ele contava. Ele falava assim: Borginho, a minha família, Machado e Rabelo, veio de São João del Rei. Eu ficava assim: gente, mas como assim? Será que um dia eles amanheceram lá em São João del Rei e falaram assim: eu acho que eu vou lá para Carabandela. Vou lá para Carabandela. E era curioso com essa história. Aí nessa pesquisa nós viemos descobrir o seguinte: existia a produção de ouro da região aurífera, de Ouro Preto, São João del Rei, aquela região toda, e ela começou a diminuir. E começaram a descobrir ouro no século XVIII em Paracatu, descobriu no estado de Goiás, descobriu em Mato Grosso, e precisavam fazer com que essa produção se não passasse pelo controle, vamos colocar assim, do estado de São Paulo, da estrada que é chamada da Anhanguera, né? É uma estrada real que existia na época. Aí, a pedido do governo da província de Minas, eles fizeram uma estrada real. Coromandel já teve uma estrada real, olha que chique. A estrada real saía de São João del Rei, passava em Ibiá, Patrocínio, passava por Douradinho, Santa Rosa, subia essa estrada que a gente conhece aqui, descia, passava ali na Antônio Carlos, descia na Biloca, atravessava, né? Passava ali Muquem, Guardamó, ia para Paracatu, Goiás e tal. Então, esse trajeto era da Picada de Goiás, uma estrada real. E em 1818, passou por nós aqui a primeiro viajante que deixou registrado em seu livro a sua impressão de chegar até nós, que era um botânico, mineralogista, chamado Johann Sebastian Pohl. Ele era da coroa austríaca. Ele veio acompanhando a princesa Leopoldina, que veio casar com Dom Pedro de Alcântara. E ela também era uma cientista dessa área. E ele veio e transitou por esses caminhos e passou por aqui em 1818 e narra em seu livro que passou por Pouso Alegre e aqui tinha 6 casebres muito mal conservadas, esparramados no meio da mata. 6, veja bem. Em 1819, passou um francês, chamado Auguste de Saint-Hilaire, que deixou registrado em seu livro também, que passando por aqui já tinha mais de 20 casebres, mas ele assistiu uma missa em 1819. E essa missa foi celebrada numa capela que estava sendo construída no largo que estava reservado à igreja da Padroeira, que já tinha sido escolhida Nossa Senhora de Santana. Só que a capela só tinha 2 telhados, não tinha parede ainda. Eles cercaram de folha de palmeira para separar o ambiente sagrado e ali foi ministrado a primeira missa que eu imagino aqui em Coromandel, 1819. Agora, um outro autor, Costa Matos, ele fala que ele passou por aqui, mas ninguém chamava de povoado de Santana do Pouso Alegre. Ninguém conhecia povoado de Santana do Pouso Alegre. Todos conheciam como povoado do Carabandela. Então, Carabandela era uma pessoa, e eu fiquei muito curioso, Carabandela era uma pessoa.
O doador das terras em que foi fundado Coromandel foi Domingos Lacerda, que o meu sogro, no início eu falei, achava que ele mereceria uma homenagem maior. Hoje, a homenagem é grande porque a rua hoje é de destaque. O Domingos Pereira de Lacerda doou as terras para nós vivermos aqui, em 1823, registrado em escritura em que nós localizamos uma certidão dessa escritura, 1823. Então eu queria reivindicar junto ao prefeito que em dezembro desse final de ano nós vamos comemorar os 200 anos de Coromandel, porque a escritura de doação, que é o nascimento de nossa cidade, foi celebrada em dezembro de 1823. Então, em dezembro nós temos outra comemoração. Então, o Costa Matos fala que era o povoado do Carabandela. Acontece o seguinte, na nossa região, de Patrocínio acima, até na Serra da Saudade, era um ajuntamento de vilarejos cheio de fugitivos da escravidão e também fugitivos do imposto, chamado aquele quinto dos infernos, os 20%. Ninguém dava conta de de pagar. Quando o Império corria atrás, eles fugiam para essa região, chamado Sertão do Campo Grande. Nesse Sertão do Campo Grande, ninguém entrava, todo mundo tinha medo de vir aqui. Porque ali tinha um personagem que era conhecido como Rei Ambrósio. Esse Rei Ambrósio era um líder dentre os quilombos, entre os quilombolas e os fugitivos da lei. Nem o exército imperial chegava ali. Então o povo fugia para cá e não tinha jeito. E esse pessoal que chegava ali, eles tinham o costume de assaltar as fazendas. Vamos fechar e dar um parênteses aqui. No livro do Dr. Sebastião, ele narra que o pai dele contou para ele que os escravizados da época se referiam ao capeta, ao demônio, como Curubandela. Curubandela. Mais à frente, o Costa Matos fala que era povoado do Carabandela. O Carabandela nada mais era do que Domingos Lacerda. Aí vai uma dedução, porque a fazenda dele não tem na história que eu pesquisei, não tem assaltos na fazenda dele. Então ele criou dentro da sua vizinhança, dentro dos povoados, essa relação dele com o espírito maligno, que na época já tinha mudado de nome para Carabandela. Então o Carabandela era ele. Então todo mundo tinha medo de assaltar ele, porque ele tinha parte com o espírito maligno. Por isso que era povoado do Carabandela. E ele doou essas terras para nós em 1823. Veja que importância que tem esse personagem, que vale muito a lembrança que tinha o Sr. Sebastião Rabelo, que também é um dos homenageados do Cidadão Centenário, na quarta-feira, de pessoas que fizeram por nós. Pessoas que nos lembram a nossa dedicação à nossa Coromandel. E ele era uma das pessoas muito dedicadas. Assim nós narramos no livro algumas passagens, algumas situações interessantes. Por exemplo, deixa eu narrar uma situação para vocês. Isso não é vale adiantamento depois vocês compraram o livro, hein, gente? Não vale depois falar, não, o Borginho contou, eu não preciso de comprar o livro, não. A família do senhor Osório de Moraes, eles são de Estrela do Sul. E o pai de Osório de Moraes tinha o costume de fazer uma tropa de burro, encher as alforjes de café e ia vender lá no Mato Grosso. Ele fazia essas viagens, demorava meses, vendia o café, retornava. Numa dessas viagens, ele foi com a sua quantidade de café e no trajeto de volta, ele foi emboscado por índios. Não dá muito spoiler do seu capítulo, não. Se eu escutar alguém falar que não vai comprar porque escutou, já sabe de tudo. Aí na volta, ele foi emboscado e o pai do Osório de Moraes morreu com uma flechada no peito. E lá mesmo na estrada, ele foi enterrado. Osório de Moraes continuou sua vida lá em Coromandel, casou com a filha do senhor Luiz Garcia Pereira e Dona Carolina. A Dona Carolina é irmã do doutor Sebastião. Irmã do doutor Egídio Machado, desculpa. Tem os parentes aqui fazendo assim, ó.
Obrigado. É irmã do senhor Egídio Machado. Ele veio para cá, casou em 1911 e veio para Coromandel, já que já se estabeleceu, fez um comércio de sociedade com o sogro, depois juntou sociedade com um farmacêutico que veio de Abadia aqui, fundou aqui os laboratórios Osório de Moraes, que hoje é essa potência lá em Belo Horizonte. As suas poções, né, as suas misturas, como, por exemplo, eu nunca vou me esquecer que é Imescard, é um dos medicamentos, que é o nome do farmacêutico, né? Farmacêutico Cardoso, o final do nome dele, Joaquim Cardoso, se não me engano. Então, está aí essas pequenas histórias que nós temos, outras tantas que nós buscamos, que descobrimos, que vale a pena a gente ter guardado em casa, porque nós gostaríamos até reivindicar junto ao prefeito, à Secretaria de Educação, que a história de Coromandel fosse levada ao primário, aos grupos, para que isso, quando a gente vier a conversar sobre isso, quando vierem comemorar o bicentenário, essa história vai ser popular. Então não vai precisar ser cantada e decantada novamente, não porque está escrito no livro, mas porque as escolas já sabem. Então nós precisamos saber de nossos ancestrais, nós precisamos saber de nosso passado, de nossa escola, quem que ficou aqui, por que eu estou aqui, essas pessoas às quais nós devemos muito. Muito obrigado. Olha, que perigo, peguei o microfone, Zaninho e o Luiz já estão rindo lá. É só para agradecer, Graça Dairel e Haroldo Dairel, que biografou a mãe, Dona Mabel, mas Graça Dairel descobriu uma entrevista de Abel Ferreira, maravilhosa, que nós transcrevemos também na 1/10 hora no livro. Muito obrigado, viu, Maria da Graça, você é uma maravilha. Tá bom? E agora só o juro por Deus que eles vão se assustar. Eu vou pedir para quebrar o cerimonial no fim, mais uma vez, tá bom, prefeito? Nós vamos fazer igual no Festival de Gramado. Quando os premiados estão com seus troféus, um grupo menorzinho senta nessa beirada aqui e um grupo fica atrás para nós fazermos uma foto histórica com o prefeito conosco. E o vice-prefeito também, não é isso?